Deixa eu só desligar a minha música e aí eu já vou começar a falar. Não sei nem que ela tá tocando. Peraí. Pronto. Agora sim. Tô tentando desligar a minha música para mim conseguir começar a live. E eu também tô gravando essa aula pelo Meet para ficar mais fácil depois para mim subir no canal, porque tem gente que só vê pelo YouTube. E eu ainda não consigo fazer ao vivo em 2 lugares, né? Uma hora eu vou conseguir fazer. Enfim, fazia tempo que eu não fazia live, e hoje, essa semana, eu abri uma caixinha e surgiu o assunto família estelar, né? Sistema estelar, na nossa família estelar. E algumas pessoas me perguntaram sobre sobre família estelar, sobre missão de vida, e aí surgiu o tema da live dessa semana. Eu vou começar a fazer mais lives agora no domingo, que fica um momento bom, né? Enfim, vamos lá. Primeiro, né, sempre que eu começo a falar sobre sistema familiar, e eu falo também sobre família estelar, eu gosto muito de trazer uma organização aí para a gente começar a compreender, tá? Como que funciona e o que é essa família estelar a qual a gente pertence. Primeiro, tá? Essa explicação básica de de quais sistemas nós fazemos parte, vai ajudar depois, no decorrer da live, no decorrer do vídeo, que vocês consigam compreender o que uma coisa se encaixa na outra. O porquê, tá? Que as coisas se encaixam, como que tudo se encaixa, tá? Nós todos, todo mundo que está aqui, vivinho, encarnado, ou alma que já encarnou e que já desencarnou, tá? Que não está no plano físico, aqui encarnado biológico, faz parte de 3 sistemas, tá? Nós fazemos parte de 3 sistemas. Todos nós temos 3 ancestralidades, tá? A primeira ancestralidade, que a maioria das pessoas tem conhecimento e tem acesso, né? E que vem primeiro para a gente trabalhar dentro de uma constelação familiar ou dentro de um processo terapêutico ou de qualquer coisa, tá? É o nosso sistema familiar biológico, tá? Que é a nossa família biológica daqui, de origem. Pai, mãe, vó e todos os nossos ancestrais dessa família da qual a gente nasceu, tá? E então, o que acontece? Essa família, tá? Ela interfere muito, sim, em tudo aquilo que a gente vive e muitas repetições de padrão na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, tá? Esse é o principal sistema familiar que a gente faz parte, a principal família, tá? Que nós fazemos parte. Depois vem também a nossa ancestralidade pessoal, que são todas as vidas que nós já vivemos. São as vidas passadas que nós já tivemos, já experienciamos aqui na Terra. E são várias, né? Tem aí pessoas com 40, 50, 60 infusões, né, que a gente chama, ou encarnações, fora as encarnações holográficas que a gente tem, as vidas holográficas, né, que são vidas que não são encarnadas aqui, mas que são imagens falsas, digamos assim, holografias que são inseridas na nossa rede neural para a gente acreditar que a gente viveu aquilo e ficarmos aprisionados de alguma forma, tá? E tem o nosso sistema estelar, a nossa família estelar propriamente dita. A nossa família, todos nós, tá? Antes de eu começar a entrar no que é uma família estelar, nós temos que ter a consciência, que já está na hora de todo mundo saber, tá? Que todos nós, que não é só a Terra que existe, não é só aqui, né? A vida é muito mais, as coisas são muito além, são muito maiores do que aquilo que a gente imagina que é, tá? Então, o que acontece? Todos nós que estamos aqui já passamos por alguma outra existência
em alguma outra galáxia, em algum outro orbe, já encarnamos em diferentes espécies de vida além Terra, tá? Então, nós temos aí uma história estelar, uma ancestralidade estelar longa, que a gente não se dá conta. A gente não se dá conta, ou porque nós ainda não temos como ter acesso a isso de forma consciente, porque não é, se vier as informações, a gente não vai ter condições de processar todas essas informações, e as coisas vêm aos poucos. Para todo mundo é assim, né? As coisas, elas realmente vão vir aos poucos, para a gente começar aí a ter consciência daquilo que nós realmente somos, né? Nós somos muito mais do que esses humanos que estão aqui para viver, trabalhar, pagar conta e viver pensando numa aposentadoria e viver cheio de medo, e enfim, tá? O nosso sistema estelar, ele existe, tá? E ele vem, sim, muitas vezes, para a gente começar a fazer algum processo de cura, para a gente começar a fazer algum processo de entendimento. E como que é? Como que esse sistema estelar, essa família estelar, ela interage comigo? Como que essa família estelar, ela influencia na minha vida? O que, como assim? O que é isso? Como é que funciona? Como que essa família estelar existe? Eu não sei, né? O que acontece? Antes de nós encarnarmos aqui, a gente já viveu em a primeira vez, muito antes antes de todas as vidas que a gente já viveu, né? A gente já veio de algum lugar, a gente veio de alguma origem. E é essa última origem nossa, tá? Que nós vivemos, seja lá como pleidiano, como siriano, como arcturiano, como reptiliano, como insectoide, como... Enfim, tem diferentes raças, tá? Digamos que lá, antes de alguém encarnar aqui, a pessoa foi de um planeta que encarnavam de sirianos, né? Sirianos tem vários tipos também, não tem só um tipo de raça, né? De espécie, enfim. Então, essa última, né? Primeira ou última aí, existência que a gente teve, nós temos família também. Nós não viajamos sozinhos, né? Aquela história de que nós somos poeira estelar, que nós somos um mochileiro de galáxias, não sei o quê, isso aí tudo é real, tá? Então a gente já viajou aí, já viveu em vários lugares, vários orbes, vários planetas, vários lugares, tá? E nós temos família. Nossa família, ela existe, né? A família além daqui. E aí, o que acontece? Essa família estelar, ela pode estar encarnada aqui, na nossa própria família, o que é meio raro acontecer, tá? Mas essa família estelar, ela pode estar encarnada aqui em outros sistemas familiares, em outras pessoas, tá? Essa família estelar, ela pode estar encarnada num nível evolutivo abaixo do nosso, tá? Ou num nível evolutivo acima do nosso. Num nível aonde não precisa mais ter infusão ou encarnar aqui na Terra, por exemplo, ou alguém, às vezes, a nossa família estelar nunca, né, encarnou aqui. Ou porque não precisa, ou porque está fazendo algum processo em outro lugar. Então, o que acontece? Quando eu estou passando por uma situação na minha vida em que eu vou para um processo de constelação familiar, por exemplo, tá? E vem alguma informação da minha família estelar, é por causa de algum desses 3 motivos que eu vou trazer para vocês, tá? Um deles é que é alguém da minha família estelar que está num nível evolutivo abaixo do meu. O que é estar num nível evolutivo abaixo do meu? Que não está encarnado aqui e que está ou num umbral, ou numa infradimensão, ou que está em algum outro lugar, né? Que está num nível evolutivo realmente inferior, que não tem a consciência que eu tenho, que não tem desenvolvido, às vezes, as emoções, que não consegue entender as coisas que eu entendo, que ainda não conseguiu sentir o amor, que ainda é muito ríspido, que ainda é muito rígido, que ainda leva a vida de uma dualidade muito mais extrema do que a minha, e que precisa, através do movimento que eu estou fazendo de cura,
fazer o processo de subida, né? De evoluir, de ir para um nível acima. Então, esse ser, ele vai se manifestar, sim, dentro de um processo terapêutico, para que a gente, através da cura que a gente vai fazendo e daquele emaranhado, daquilo que eu tenho para resolver com aquele ser que está numa infradimensão, precisa ser resolvido, e a partir desse processo, dessa ligação que eu tenho com ele, que faz com que eu sinta coisas difíceis, que a minha vida não flua, que as coisas não aconteçam para mim e que ele não saia do processo involutivo, digamos assim, do processo que ele está, que ele se encontra, que ele não consiga sair, ele sai desse processo, eu também evoluo, e aí as coisas andam. Então, às vezes, quando eu vou constelar e se manifesta lá no meu processo de constelação, no meu processo de cura, alguém, né, da minha família estelar, que é, por exemplo, um ser reptiliano, que é um ser pleidiano que não está no processo evolutivo acima do meu, porque também tem, tá? Não tem só ET bonzinho, gente, assim, não esqueçam, tá? Não tem. Cuidado com o que vocês estão se conectando por aí. Que precisa de um processo evolutivo também, aquela cura que eu estou fazendo no meu campo sistêmico vai chegar até ele, porque tudo faz parte, né? Ele faz parte do meu campo, eu faço parte do campo dele, mesmo eu estando encarnada aqui. Então, esse ser vai dar um passinho além, vai subir. Ou eles, às vezes, só precisam daquela frequência de que alguém coloque uma informação no sistema que está fazendo o processo de cura das suas emoções, para que essa pessoa encontre uma brecha aí, um portal interdimensional e vá, né? Siga seu caminho, vá para onde precisa ir, tá? Então, além disso, né? Quando vem num processo terapêutico, na hipnose ou numa constelação familiar, uma família estelar que está relacionado à vida que eu vivi antes de encarnar aqui, o processo que eu vi antes de encarnar aqui, muitas vezes tem a ver com o principal motivo de nós estarmos vivendo a experiência que nós estamos vivendo, tá? O porquê que nós estamos aqui nesse planeta. E precisa fazer um ajuste, tá, emocional, ou resgatar alguma memória minha, alguma parte emocional minha que está vinculado a isso, a essa origem de eu estar aqui, o principal motivo de eu estar aqui, para que as coisas comecem a fluir na minha vida e também colocar uma nova informação para todos os seres que estavam envolvidos nesse fato de eu estar aqui, tá? E às vezes também vem seres da nossa família estelar que estão num processo evolutivo acima do nosso. Geralmente, esses seres que estão num processo evolutivo além do nosso, que não estão encarnados aqui, que estão numa frequência de 7D, 8D, 11D, 12D, outras dimensões acima do nosso, quando esses seres da nossa família estelar se manifestam, tá? Eles vêm para nos auxiliar de alguma forma. Ou porque nós já temos algum mérito, e mérito não é ser bonzinho, mérito é o quê? Já trabalhei as minhas questões, já tenho um certo entendimento da como funciona a vida, consigo ter empatia, consigo compreender algumas emoções, algumas coisas da vida além, né? Consigo compreender que eu preciso resolver as minhas questões com meu pai, com a minha mãe, preciso compreender as minhas emoções. Se eu me trabalho, se eu me cuido, se eu me curo, né, eu tenho mérito. Então, às vezes, eles vêm para quê? Eles vêm para nos auxiliar, tá? Eles vêm para nos auxiliar no processo de cura, para dar sustentação para nós e para nos passar aquela informação de você não está sozinho, você não foi abandonado, porque muitas pessoas têm muitas dores em relação ao abandono, né? Que não tem, que tiveram, na verdade, o pai e a mãe presente, que não passaram por um processo de abandono nessa vida, nessa existência que estão vivendo, e nem em outras, mas tem aí uma dor e um trauma relacionado ao abandono muito profundo. Porque o que acontece? Se sentem desconectadas da sua origem estelar, da sua família estelar, e sentem que foram abandonadas por ela.
tá? Isso também acontece. Então, quando é isso, quando eu tenho um sentimento de abandono muito profundo, e eu não fui abandonada pela minha mãe, eu não fui abandonado pelo meu pai, eu não tive uma experiência nem na minha vida intrauterina, nem na minha infância, de que a minha mãe não ficou por perto, ou que o meu pai não ficou por perto, e que gerou uma memória de abandono. Se eu não passei por isso, e mesmo assim eu tenho uma dor profunda e um medo profundo de ser abandonado, e isso não é da minha mãe, isso não é do meu pai, isso não é da minha ancestralidade, porque acontece, gente, eu já peguei isso em sala de atendimento, tá? Inclusive, é um caso para mim trazer aqui, de uma moça que ela tinha muito, muito sentimento de abandono, e a família dela, assim, era perfeita, era uma família exemplo, né, de muitas e muitas gerações. E ela sempre teve um sentimento de ser estranha, de que ela tinha sido abandonada, um medo muito grande de ser abandonada, e a gente investigou, fomos ver, não era da família biológica dela, da ancestralidade biológica dela, nem da ancestralidade pessoal, era em conexão com a família estelar. Porque o que aconteceu? Ela veio aqui, né, precisou estar aqui e acabou ficando presa aqui por algum motivo e se sentiu extremamente abandonada. Por quê? Porque ela se sentia em desconexão com a família biológica dela. Porque ela não conseguia, por causa da barreira de frequência que a Terra tem, né? E de muitas outras questões que são inseridas no nosso campo, que ela não conseguia se conectar com a sua família estelar. E isso gerou nela uma dor muito profunda, uma memória de abandono muito profunda. Então, nesse momento, a família estelar dela veio, alguns membros da família estelar dela veio na constelação, veio no atendimento para dizer, olha, calma, né? A gente vai te ajudar nesse processo de cura e de entendimento para que você possa passar por essa experiência aí até o teu último dia e quando for a hora, quando tiver tudo bem, você possa voltar. A gente está aqui. Você não foi abandonada, né? Porque ela se sentia muito abandonada por causa dessa desconexão com a família estelar dela, né? Com a origem estelar dela. Então, a gente fez essa conexão, fizemos esse movimento de integrar tudo isso, para que ela sentisse que estava tudo bem, né? E aí ela conseguiu seguir mais leve, conseguiu entrar nos relacionamentos aí de uma forma muito mais tranquila, sem aquele medo de ser abandonada que ela tinha de forma muito intensa, tá? Deixa eu tomar uma água, porque eu engato primeiro, eu começo a falar e não paro mais. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar nos comentários que eu vou responder, tá? Eu sei que é um assunto novo que eu estou trazendo aqui, mas vai fazer sentido principalmente com quem está procurando sua missão de vida aí, tá? Vou falar sobre isso também. Em outros casos, que a gente também se conecta com a nossa família estelar, tá? Em alguns momentos, eles vêm porque a gente já tem, né, o que eu falei antes do mérito, a gente já tem um pouco mais de expansão de consciência, a gente já tem um pouco mais de abertura, né, para olhar para isso, para olhar para a nossa família estelar, para entender que ela também existe, né? Quando a gente já tem um pouquinho mais de abertura e vem para um atendimento aonde vem essa família estelar, é porque a gente precisa ativar alguma coisa aí na nossa memória, ativar alguma coisa aí no nosso campo, para que a gente possa seguir aqui dentro da nossa missão de alma, nossa missão de vida, ou simplesmente despertar essa memória para que outras pessoas do nosso sistema familiar comecem no processo de expansão de consciência, comecem num processo de cura, para que, porque o que acontece? Todo mundo que está aqui, tá? Não é assim que realmente funciona, mas é a forma como a gente consegue compreender as coisas, organizar as coisas na nossa cabeça, tá? Eu vou pegar aqui para dar alguns exemplos. Vamos supor, tá? Deixa eu pegar aqui, o que eu podia pegar aqui? Vou desenhar, tá? Vou desenhar aqui para vocês, mais ou menos, como que funciona algumas coisas, tá? Vamos supor, tá, que quem tá encarnado tá aqui nessa linha, que era para ser reta, mas não tá tão reta, tá? Vamos supor que quem tá encarnado tá nessa frequência aqui.
tá? É para ser uma linha reta, gente. Imagina que é uma linha reta, tá? Abaixo de nós estão, tá? Todas as pessoas da nossa família, da nossa ancestralidade biológica, que já desencarnou, e da nossa ancestralidade de família estelar, que estão em infradimensões, dimensões ou processos evolutivos abaixo de nós, inferior ao nosso, tá? Vamos supor, vou escrever aqui, nós, tá? Nós estamos aqui. Aqui está todos aqueles que estão num processo evolutivo inferior ao nosso, ou do nosso sistema familiar que já desencarnaram, ou que estão em outros infradimensões, enfim, né? Processo evolutivo inferior ao nosso. E aqui, acima, estão, meu Deus, todos aqueles da nossa família estelar, tá? Ou até do nosso sistema familiar biológico, que já desencarnou e já atingiu um gradiente energético superior ao nosso, tá? Então, da nossa família estelar, que estão num processo evolutivo superior ao nosso. A gente que está aqui no meio, nós interagimos com todos eles o tempo todo, inclusive com quem está na mesma frequência e dimensão que a gente. Então, a gente interage nessas 3 frequências aqui, cima, baixo e aqui, tá? Então, o que acontece? Nós que estamos aqui, sempre que a gente faz um processo de trabalhar as nossas emoções, ou um processo que a gente começa a expandir um pouquinho a nossa consciência, expandir um pouquinho a nossa mente. Vamos supor, né, que eu estou passando por um problema muito profundo lá nas minhas emoções e tudo mais, e eu nunca fiz nenhum processo terapêutico, eu resolvo lá com a louca da Maria Gabriela constelar. Tá? E nunca ninguém na minha família constelou. Eu nunca constelei, eu nunca fiz nada. Tá? Ou seja lá outra coisa que for, não importa, tá? O que eu vou fazer? Mas algo que vá fazer com que eu, como alma, como ser, melhore, que a minha vida melhore. Esse movimento pequenininho, às vezes é um movimento pequenininho, que eu faço, vamos supor que nesse movimento pequenininho eu consiga perdoar alguém que me magoou, perdoar alguém da minha família, ou resolver o meu problema de medo de abandono, ou resolver alguma questão relacionada à sexualidade. Todos os seres do meu sistema familiar biológico, todas as emoções relacionadas à minha ancestralidade pessoal de vida passada, e todos os seres da minha família estelar que estão em infradimensões ou dimensões superiores, que possam estar relacionada a essa dor relacionada aqui que eu fui trabalhar na terapia, que estão envolvidas nisso de forma energética, emaranhados nisso, vão ser atingidos. Então, quem está no nível abaixo consegue dar uma subidinha. Quem está no nível acima consegue subir um pouquinho mais ou chegar no nosso campo para nos auxiliar. Então, o que eu faço aqui atinge tudo, inclusive aqueles que estão ao meu redor. Por isso que quando eu mudo, quando eu vou resolver os meus problemas com a minha mãe, quando eu vou resolver os problemas que eu tenho da minha ancestralidade, da minha família, a minha mãe muda. A minha relação com ela muda. Porque tudo isso está dentro do mesmo campo, faz parte da mesma frequência, tá? Então, o que acontece? Nós que estamos aqui, bonitos, né? A gente é meio ferrado, tá? Digamos assim. Porque nós acabamos sendo responsáveis pelo processo evolutivo de todo o nosso sistema familiar. Esteja ele encarnado aqui ou não. Quando uma pessoa desperta, quando uma pessoa expande um pouquinho sua consciência, ela começa a ser responsável. Não quer dizer que ela tenha que salvar, tá? Quer dizer que tudo aquilo que ela fizer vai chegar em todos, tá? Então, às vezes, um movimento abre portas para um despertar em massa de todos aqueles que estão no mesmo nível que a gente e em todos aqueles que estão no nível inferior a gente, e para que a gente consiga acessar e dar amparo, sustentação para quem está no nível superior a nós,
subir. E muitas pessoas que fazem isso acabam indo tão profundo nesse processo, né, que acabam conseguindo se conectar com a sua família estelar de seres que estão no nível acima. Então, a nossa família estelar, muitas vezes, são os nossos guias espirituais, são os nossos anjos da guarda, quem é da Umbanda, né, quem se conecta com os orixás, são os nossos Exus, são os Pombagiras, são o Preto Velho, a Preta Velha, são seres que estão ali para nos auxiliar de alguma forma e que com a nossa evolução, eles também vão evoluir. Então, eles não estão ali de bons samaritanos, eles estão ali porque eu preciso deles, porque eles precisam de mim, porque é uma troca mútua, entende? Então, tudo está muito interligado. Uma coisa está totalmente interligada na outra. Muitas vezes vem questão de sistema familiar, família estelar, na constelação familiar. Só que nem sempre, num atendimento, eu vou falar isso para a pessoa, né? Eu já atendi muita gente que veio família estelar de seres que estão em infradimensões, né? Para encaminhamento, para liberação de contratos, fora que, gente, nós temos uma quantidade exorbitante de contratos, tá? Com a nossa família estelar. E nem sempre são contratos bonzinhos. Às vezes são contratos que fodem a nossa vida, tá? Que dá muito problema na nossa vida. Então, o que acontece, tá? Quando a gente tem isso, eles vêm para fazer esse processo de liberação. Só que, ai, Gabi, eu já constelei contigo e tu nunca me falou sobre isso. Eu tô trazendo essas informações agora porque tá vindo muito, né? Não tá vindo só agora, mas sempre veio sistema familiar, sistema estelar, né? Família estelar, nos meus atendimentos. Desde que eu comecei a fazer isso, né? Sempre vem. O que acontece? Às vezes, você vem para um atendimento comigo e eu não falo sobre isso porque a tua alma, às vezes, não está preparada ou não vai conseguir compreender aquilo que eles estão falando se eu falar nessa linguagem, então eu uso ancestral, né? Eu digo, lá uma avó, né? Uma trisavó da quinta, sexta geração. E o porquê que tá tão forte isso, né? Por que tá vindo tão forte? Porque nós estamos passando por um processo, por um momento, aonde está muito acelerado a necessidade do burilamento da nossa alma, das nossas emoções, para que a gente melhore como ser, porque tudo depende, uma coisa depende da outra. Então, os nossos amigos aí estelares, os ET que estão por aí, os ET bonzinho que vêm ajudar a gente, eles não estão aqui porque eles são bons samaritanos, eles estão aqui porque nós temos contratos com eles, e eles têm com a gente. E eles dependem que a gente não exploda esse planeta para que a origem deles também fique bem, né? Então, uma coisa depende da outra. Então, tudo vem para um processo evolutivo, tá? Então, sim, existe família estelar, sim. Nós temos família além daqui. Nós temos família fora da Terra. Nós temos família na nossa origem, tá? Só que por questões aí do porquê nós estamos aqui, da forma como nós chegamos na Terra, né? E, inclusive, isso tem a ver com a nossa missão de alma, a gente acaba tendo um esquecimento, né? O que tudo isso tem a ver com missão de alma, né? Primeira coisa, eu tô nesse movimento aí de estudo e de participar de um monte de coisa há muito tempo, né? Não tanto tempo quanto muita gente e nem pouco tempo quanto muita gente, né? No meu tempo, tô no meu tempo. E eu já vi muita coisa, eu já participei de muitas coisas, né? E nos últimos anos, conversando com vários professores meus,
participando de muitos grupos, e inclusive com a minha própria experiência e com a experiência de muitos atendimentos que eu faço, e muitos pacientes meus, o que a gente tem percebido, tá? A gente tem percebido que o meio holístico, terapêutico, enfim, espiritual, que se desenvolveu nos últimos anos, acabou trazendo e criando uma ansiedade muito grande, uma expectativa, um processo de cobrança muito grande no que se refere à missão de alma, tá? O que acontece? Não quer dizer que a gente não tem que procurar a nossa missão de alma. Não quer dizer que a nossa missão não exista, tá? O que acontece? Nós temos diferentes tipos de almas encarnadas no planeta, tá? Uma delas são aquelas almas que são seres que vieram de uma dimensão superior, que estão numa frequência energética de 8D, 7D, 6D, 11D, enfim, que vieram para cá para cumprir algo, alguma missão, e ficaram presas aqui por algum motivo. Por barreira de frequência, ou por algum motivo que fizeram com que ficassem presos aqui, tá? Essas pessoas, elas geralmente são pessoas que vêm, encarnam, ficam por um determinado período de tempo, até cumprirem algo, uma missão, né? E vão embora. Nem sempre, tá? Em praticamente 99,9% dos casos, tá? Essas pessoas têm missões como Buda, como Gandhi, como, sei lá, Nelson Mandela, como Jesus, tá? Não, geralmente essas pessoas, elas vêm com uma missão que às vezes é só trazer uma nova informação para o sistema familiar da qual elas fazem parte. Às vezes é só trazer uma nova informação para vários sistemas do qual elas fazem parte. Por exemplo, uma empresa é um sistema, uma escola é um sistema, uma profissão é um sistema. Então, às vezes, aquela pessoa que vem aqui com um determinado período de tempo, com os anos contados, né, digamos assim, com uma real missão, real missão significa o quê? Que tem uma missão de, ó, você cumpre isso, quando você cumprir, você volta. Ponto. Simples. Acabou. Tá? Às vezes ela vem só trazer uma nova informação, por exemplo, para uma profissão, ela vem trazer uma nova informação para a família, né? Trazer algo, girar uma chave, só acender um botão, ao apertar um botão, que é aquela pessoa que tem aquele tipo de DNA, aquela informação, aquele gradiente energético ou um entendimento que as outras pessoas daquele campo sistêmico não têm, não porque são ruins ou porque não merecem, mas porque aquela pessoa que está ali para cumprir aquela missão, ela tem um desenvolvimento cognitivo diferente, né? Energético diferente das outras pessoas. Não significa que ela é melhor ou que ela é mestre, ascensionado, que ela é, né? Vamos desendeusar as pessoas, tá? Então, trazer para o real. Então, ela vem, cumpriu aquilo e seguiu a vida, né? E muitas pessoas, quando encarnam aqui, que estão aqui por esse motivo, às vezes elas se esquecem, né? Então, elas têm uma ânsia interna muito grande de preciso descobrir qual é a missão, preciso descobrir qual é a missão, preciso descobrir qual é a missão. E a própria hierarquia espiritual, a própria família estelar dela, os próprios guias, mestres, vão conduzir ela num caminho que ela chegue em determinado ponto e ela lembre do que ela está fazendo, e aí ela começa a cumprir aquilo, tá? Aí entra ali os perrengues de cumpriu, não cumpriu, tem um monte de coisa envolvida, tá? Mas vamos ficar no básico. E tem também aquele outro tipo de alma que está aqui encarnada. Por quê? Tá? Veio exilado de algum outro planeta porque cometeu atos contra a lei divina, né? Que fez coisas que não são legais, enfim, e veio para cá como uma chance de ser melhor, de se recuperar, de entender empatia, de entender emoções, de entender que se eu faço mal para o outro, faço mal para mim, de fazer o burilamento realmente da alma,
tá? Então, vai acabar passando por aí por diversas encarnações, porque chegou aqui num nível primitivo. Primitivo não significa que usa pedra para fazer instrumento. Primitivo significa nível de consciência, tá? De expansão de consciência, de entendimento das coisas, tá? Que veio para isso. Então, está aqui nesse processo de se trabalhar, de evoluir, né? E a missão dessa pessoa é o quê? É evoluir. É ser melhor. É se trabalhar suas emoções. A compreender que existe o divino nela. A entender como é que funcionam as coisas. E isso é um processo de formiguinha. Muitas vezes é um processo de formiguinha. Porque traz na sua bagagem acástica, no seu registro acástico, na sua memória celular e no seu RNA e DNA, uma memória de dor e sofrimento e de cometer atos difíceis muito grande. Então, tem que ir lapidando tudo isso, até que consiga entrar num processo de expansão e de entendimento das coisas e levar uma vida muito melhor, né? E tem também aquele outro tipo de alma que está aqui, que veio de outros lugares, né? E que também passou por processos muito difíceis, que acabou sofrendo muito, né? Vamos dizer que veio os exilados de guerra, que a gente chama, né? Que veio, que foi cometido atos contra aquela alma, que trouxe muitos problemas cognitivos, psicológicos, emocionais. Então, veio para cá como uma tentativa de se recuperar aquela alma. Recuperar o emocional, recuperar o psicológico, refazer aquele ser. E qual é a missão dessa pessoa? Essa, né? Então, o que acontece? Muitos de nós, praticamente a maior parte da população, são esses últimos dois tipos de alma, tá? Que estão aqui para serem melhor, para descobrirem o divino em si, para compreenderem que se eu faço merda pro coleguinha, eu vou fazer para mim, aquilo vai chegar para mim, né? É a compreensão do ser, é o entendimento das coisas, é começar a fazer o processo de entendimento, de levar aquela informação do seu ser divino para tudo aquilo que faça. Uma missão de alma não significa necessariamente que eu tenho que descobrir que eu tenho a missão de salvar os povos, sei lá que vão se banhar no Ganges, né? Que eu tenho que ir lá dizer para aquelas pessoas que aquilo que elas estão fazendo é errado, que elas têm que despoluir aquele rio, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Não significa necessariamente que a minha missão é algo assim. Às vezes, que eu tenho que largar o trabalho que eu tenho que largar tudo e virar monge no Tibete, né? Ou que todo mundo vai virar um mestre de luz, não sei o que lá. Não significa nada disso. Às vezes, a minha missão significa apenas que eu tenho que fazer o entendimento da alma que eu sou, fazer a minha conexão com as minhas hierarquias superiores, fazer o burilamento da minha alma, fazer o burilamento do meu espírito, né? Andar num caminho aonde eu compreendo que se eu sou bom para mim, eu sou bom para todo mundo que está ao meu redor, e aplicar esse meu conhecimento na minha vida diária. Na minha vida diária com os meus amigos, na minha vida diária no meu trabalho. Por exemplo, né? Eu vou pegar o exemplo de uma paciente minha. Cara, ela tá fazendo um trabalho que tá sendo foda pra caralho, vocês não têm noção, tá? Eu falo palavrão, gente, perdão. A minha meiguice, ela existe, mas eu também falo palavrão, tá? O que acontece? Pegar o exemplo dessa minha paciente, tá? Ela tem uma empresa de família, tá? E ela chegou para mim há muito tempo atrás para fazer constelação, para resolver umas coisas, toda perdida, que não sabia se queria continuar na empresa da família, enfim, um monte de coisa, tá? E ela começou a abrir um pouquinho a mente dela quando ela fez um curso de Reiki. Ela me contou isso, que quando ela fez um curso de Reiki, ela era totalmente contra tudo, mas ela fez um curso de Reiki e ela começou a descobrir coisas novas, né? A fazer coisas diferentes.
E ela começou a fazer um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, fez até curso de constelação, ela fez iniciação em cacau, ela fazia ONEGs comigo, e volta e meia, quando tá precisando de alguma coisa, ela vem para atendimento, né? A gente já fez várias constelações, ela entende, né? Ela tem uma consciência sistêmica muito bacana, e aí teve um dia, um momento na vida dela, que ela meio que deu um tilt, assim, tá, eu sei tudo isso, e eu tenho que virar terapeuta, né? Porque é o que todo mundo faz. Mas o que eu vou fazer com essa bagagem enorme que eu tenho? E ela começou a entrar em contato com o processo de missão de vida dela, de missão de alma dela. E quando ela se deu conta que todo esse conhecimento dela era para ela aplicar dentro do trabalho dela, dentro da empresa que ela está, dentro do sistema aonde ela está, para levar um olhar além para o meio empresarial, porque, gente, nós precisamos de produtos, nós precisamos de muitas coisas. E se eu compro um produto de uma empresa que tem consciência daquilo que está fazendo, que faz com respeito, que faz com carinho, que faz com amor, que faz com um propósito além, a frequência que está naquele produto é outra. Então, ela começou a aplicar isso no trabalho dela. E ela chega aqui, a primeira vez, a primeira vez que ela veio, né, ela veio com muitas questões no sentido de, ai, eu não consigo fazer nada no trabalho, é muito difícil aplicar as coisas e tal. Gente, eu conheço ela desde 2019, se eu não me engano. Então, 19, 20, 21, 22, 23. Há uns 5 anos. Em 5 anos, o que essa mulher se tornou e o que ela está conseguindo aplicar dentro da empresa, vocês não têm noção. Eles estão fazendo reiki na empresa, para os funcionários. Ela conseguiu fazer com que funcionários de anos e anos e anos fossem fazer treinamento de gestão que nunca passou pela cabeça dela aqueles funcionários quererem fazer esse treinamento e dos funcionários chegarem e dizerem para ela o quanto isso foi importante. Então, vocês têm noção de que, às vezes, a nossa missão é simplesmente aplicar na nossa vida o conhecimento que a gente tem, aplicar ao nosso redor o conhecimento que a gente tem, em levar uma sementinha, implantar uma sementinha. Eu conheço um monte de gente por aí que tem conhecimento de física quântica muito profundo, que tem um conhecimento maravilhoso de como funciona a vida, que tem um conhecimento maravilhoso de como interagir, de como mudar a própria vida e a vida das pessoas, e não compartilha isso. E esse compartilhar não é compartilhar em rede social, gente. Vamos expandir um pouco. A gente está muito encaixotado, tem que compartilhar só aqui. Não, é compartilhar com o meu amigo, é compartilhar com o meu colega de trabalho. É fazer diferente aonde eu consigo fazer diferente. Se eu consigo fazer diferente nisso no meu trabalho, no meu negócio, se eu consigo fazer diferente isso com os meus animais de estimação, quanta gente tem curso de reiki aí? Um monte de gente faz curso de reiki e não aplica. Gente, não aplica em si. Não aplica em si. O reiki, ele pode ser um processo de abertura e de despertar do nosso divino, se a gente quiser. Só que a gente não aplica. A maioria das pessoas tem um conhecimento foda pra caralho e vive naquela história de casa de ferreiro, espeto de pau. Eu digo para todo mundo que vem fazer atendimento comigo e que vem fazer vivência comigo. Eu não sou perfeita, eu tenho várias coisas para ajustar na minha vida, no meu emocional, na minha personalidade, em tudo. Mas uma coisa que não existe na minha vida é esse ditado. Esse ditado aqui não existe. Eu aplico em mim tudo aquilo que eu posso. Hoje, por exemplo, levantei esquisita essa semana. Né? A semana foi doida. Tem um monte de material aqui. Peguei o meu livrinho, que tem um monte de coisa lá, e fui fazer a meditação que eu precisava fazer. Já abriu um monte de coisa, já abriu um monte de horizonte. Às vezes o que a gente tem é medo de descobrir o poder que a gente tem. O poder de mudar a vida que a gente tem. Tem a preguiça, a gente quer que alguém salve a nossa vida. Gente, não existe salvador. O governo tal não vai te salvar.
teu pai e tua mãe não vai te salvar. Não vai vir um ET, a tua família estelar não vai descer aqui de nave e dizer: oi, tudo bem? Você tem mérito. Eu vim agora te abduzir, a gente vai fugir dessa porcaria desse planeta. Gente, esquece. Esquece. Nós estamos aqui por nós mesmos. Eles estão lá, vão auxiliar no que for possível, mas a gente recebe auxílio de acordo com aquilo que a gente anda. Se eu sou reclamão, vivo cheio de preguiça, quero que todo mundo faça por mim, não quero melhorar, vivo no meu ego ali, mesquinho, que só quer aparecer, só quer ser melhor que todo mundo, só quer isso, que isso, que aquilo, só quer culpar alguém e não faço por mim, não vou atrás de resolver os meus BO e tô cheio de vício, usando os vícios para tapar um buraco interno, esquece. Eu vou continuar aqui. Não vou ter contato com ninguém. Vou ter contato com o ser da treva. É com isso que eu vou ter contato. Com a minha família estelar que está em infradimensões. Com os seres negativados que eu tenho contrato. É com isso que eu vou ter contato. E vou ficar aprisionado. Simples assim. Quer ter contato com família estelar que está num nível superior? Acorda para a vida. Vai trabalhar essas questões. E, só para avisar, quem tem contato com família estelar de nível acima e começa assim, endeusar, ai, sou foda pra caralho, sou não sei o que, sou não sei o que lá, eles se afastam, esquece. A galera se afasta, tá? Enfim. Não fiz essa live para desmotivar as pessoas a procurarem sua missão de vida. Muito pelo contrário. Eu sou da opinião de que todo mundo pode descobrir qual é a sua maior motivação. Tá? Quando a gente descobre qual é a nossa maior motivação, eu acho que o termo missão de vida poderia ser substituído por a nossa maior motivação. Quando a gente descobre qual é a nossa maior motivação, a gente vira noites para resolver, para fazer, para ir atrás. Não há o que nos tire do eixo e nos desmotive. A gente pode até sofrer com o pior relacionamento que tem. Mas se a gente tá na nossa maior motivação, na nossa missão de vida, a gente dá um jeito de ir. Né? Eu sou capricorniana, então eu amo trabalhar, né? Adoro, amo. Claro que a minha missão tinha que estar relacionada ao trabalho, porque se não tivesse com isso, eu acho que eu não ia fazer. A espiritualidade sabe exatamente o que faz, né? Se não tivesse, a minha missão de vida não tivesse relacionada com a minha maior motivação, né, eu sou muito de cumprir. Se alguém me dá alguma coisa para fazer, e eu sinto lá do fundo da minha alma que aquilo é importante, que isso vai fazer algo além, que vai chegar em mais, e que vai fazer com que as pessoas andem, né? Vai ser a minha maior motivação. E eu vou fazer das tripas do coração para mim conseguir chegar lá e fazer aquilo e resolver aquilo. Então, quando a gente começa, eu acho que desmistificar essa coisa da missão, né? E começar a desmistificar questões como família estelar, como conexão com esses seres, e conforme a gente for desmistificando muito mais todas as coisas, eu acho que a gente consegue deixar as coisas mais simples, né? E quando as coisas ficam mais simples, elas ficam mais acessíveis. Para que eu vou complicar algo que pode ser mais simples e mais pessoas podem acessar isso? Porque o que acontece? O que eu percebo? Muitas pessoas não vão atrás da sua missão, ou muitas pessoas não vão atrás de resolver suas questões internas, ou inclusive tem muito medo de ir para um processo de constelação familiar, porque tudo se torna muito complicado, né? Eu acho que as pessoas, por medo de repassar conhecimento, por medo de se sentirem inferiores, elas não ensinam, né? Não explicam. E eu gosto muito de explicar as coisas, eu gosto muito de ensinar. Gente, a minha primeira profissão é ser prof. Minha primeira profissão foi prof. E eu amava dar aula. Eu amo muito, né? Tanto que os meus amigos sabem, as pessoas que convivem mais comigo sabem. Se me dá a oportunidade,
a brecha de dizer, Maria, ou Gabi, né? Que algumas pessoas me chamam Gabi, me explica tal coisa. Cara, eu vou falar. E eu vou falar com gosto, né? Porque eu amo compartilhar aquilo que eu sei. Para mim isso é muito importante. Por isso que muitas pessoas que vêm para atendimento comigo, eu ensino, eu explico. Por isso que eu explico tanta coisa para as pessoas que vêm para atendimento de constelação. Para as pessoas aplicarem aquilo na vida delas. Claro que eu não vou dar uma aula ali, né? A pessoa vai fazer o trabalho, a gente vai fazer todo o processo de liberação. Mas pontos cruciais que eu acho importante, eu vou sempre ensinar, né? Eu vou falar o porquê que aquilo acontece, eu vou falar o porquê que aquilo ocorre, né? Então, vou dar um exemplo também de constelação que eu já fiz, que veio o sistema estelar. Eu dei um antes, mas eu vou dar mais um, tá? Esse tempo foi esse ano, isso, tá? Eu acho que foi duas que ficaram muito nítidas, assim, que era sistema estelar, até porque uma das pessoas que eu atendi já tinha entendimento e eu pude falar abertamente que era sistema estelar, né? Uma dessas pessoas, né, veio para atendimento esse ano, ela estava meio confusa, assim, queria entender algumas coisas, estava passando por um processo de relacionamento que ela precisava decidir o que ela ia fazer da vida dela, né? E tinha saído, né, de uma relação e queria ter meio que um norte, né, para algumas coisas. Aí tá, né? Abrimos o campo, fomos ver o que tinha, fizemos algumas liberações e veio assim nítido, né, um representante que eu acabei pegando um representante para colocar aquela frequência que chegou, né, aquela energia do campo que veio muito uma frequência de sistema estelar, né? E foi necessário naquele momento conduzir aquela pessoa para ter contato com esses seres do sistema, da família estelar dela. Então, se isso acontece, e quando vem isso no atendimento, eu faço, né? Às vezes vem sim. Teve outro momento também que eu atendi uma pessoa, acho que foi esse ano também, se eu não me engano, ou foi no final do ano passado, foi esse ano, que eu atendi uma outra moça, que ela veio com alguns medos, ela estava se sentindo muito insegura, ela estava sentindo que ela tinha feito alguma coisa errada, ela estava sentindo que tinha alguma coisa desconexa, né, dela. E aí fomos abrir campo de constelação, fomos abrir campo sistêmico, e aí veio sistema estelar, gente. Veio uma memória, né, no sistema dela, de uma época antes dela encarnar aqui na Terra, né? Antes dela vir para cá, em que ela tinha sido encarregada de executar algumas coisas e aquilo gerou uma dor emocional nela muito forte, uma dor emocional de que ela não queria fazer aquilo. Então, sempre que ela ia fazer algo na vida dela, que parecia ser demais, que parecia ser muito grande, que parecia ser muito difícil, ela não conseguia executar, ela não conseguia fazer, ela travava. E aí nós fomos indo até chegar nessa memória, em que ela foi lá em outro lugar, outra raça ainda que ela tinha, que ela foi designada para fazer uma missão que ela não queria cumprir, né? Que ela não queria cumprir porque ela achava que ia contra os princípios dela. Então a gente ressignificou, né? Aquela memória, veio inclusive outros representantes do sistema estelar dela que estavam em um nível inferior. Aí a gente conseguiu fazer o processo de entendimento e de encaminhamento, todo esse processo também acontece, tá? E para ela ficou muito mais leve. Agora ela está conseguindo executar algumas coisas na vida dela, né? Então, até ela conseguir colocar as coisas nos eixos e ter um direcionamento e executar tudo, vai um tempo, porque isso vai ressignificar. Quando a gente constela e faz um processo de liberação emocional, seja do tema que for, isso vai um tempo para a nossa alma assentar. É como se a gente fizesse um download, né? O processo de constelação, hipnose, ou qualquer processo terapêutico que a gente faça, de liberação emocional, de liberação de crença, é como se a gente passasse um antivírus no nosso sistema, limpasse todos os vírus que estão ali, organizasse novamente todos os nossos arquivos e fizesse um download de um novo programa, né? Digamos que é mais ou menos assim que funciona um processo de hipnose, um processo de constelação, um processo terapêutico em si, aonde a gente vai trabalhar a origem dos problemas que a gente está vivenciando.
Quando a gente faz o processo de download, né, esse processo ele demora até a nossa alma ajustar, até o nosso emocional ficar mais tranquilo, até as coisas se organizarem internamente em nós. Então, leva um tempo, tá? Por isso que a gente sempre fala para deixar aí o processo terapêutico ressoar, né? Enfim. E teve também uma outra moça, né, um outro exemplo de constelação que veio do sistema estelar, que ela veio do retorno da constelação uterina, na verdade, né, ela estava trabalhando com o Yoni Egg, e o Yoni Egg, eu acho que eu tenho um Yoni Egg aqui, cuidar para não matar meu gato, tá aqui embaixo. Para quem não conhece, né, já vou falar o que é o Yoni Egg. O Yoni Egg é um cristal, tá, gente? Que a gente usa para fazer o processo de constelação uterina, né? E ela veio do retorno do Yoni Egg, e nós estávamos trabalhando o Yoni Egg para limpar algumas questões aí de ancestralidade que ela carregava, alguns medos da mãe dela, algumas coisas que aconteceram com ela na infância, né? Tinha acontecido várias coisas com ela na infância que gerou muito medo, muita insegurança. E aí, com o Yoni Egg, o quarto fumê que eu utilizo muito para isso, para limpar questões de memória de ancestralidade muito enraizados, principalmente no chakra básico, e aí veio à tona, né, algumas memórias para ela. Veio à tona que ela se sentia culpada por algumas coisas que aconteciam em casa. Ela lembra que ela não conseguia dormir, que ela via coisas, e que sempre isso foi muito assustador para ela. E aí parecia que assustava a família toda. E aí fomos chegando, né? Fomos olhar para a origem disso, que estava relacionado aí com os problemas que ela vinha apresentando, né? E só que ela não é uma pessoa. Foi a primeira vez que ela fez um processo terapêutico, ela nunca tinha feito nada. Ela disse que tinha feito alguns reikis alguma vez, mas por terapia, assim, né, de constelação e de Yoni Egg, ela nunca tinha feito. Era a primeira vez que ela tinha feito. E ela estava usando Yoni Egg há um tempo, e isso começou a despertar algumas memórias aí para a gente fazer o processo de integração. E aí ela veio para o retorno, e nesse retorno a gente constelou, né? E quando abrimos o campo dela, fomos ver, né, que quando eu fui trabalhando a origem e nós conseguimos fazer o processo de conclusão ali da constelação familiar, veio a família estelar dela, mas eles vieram através de guias espirituais, né? Então, como ela era uma paciente que ela não tem muito conhecimento e nem muita abertura de alma, tá? Não significa que ela seja incapaz, significa apenas que isso para ela ainda é demais, né? Que às vezes isso é muito grande para nós. Então a gente tem que ir eu vou sempre até onde a alma de vocês já foram. Então, a linguagem que eu utilizei para ela foi uma linguagem diferente. Né? Era sistema estelar, era família estelar, mas eu utilizei uma linguagem diferente para ela. Aí a gente fez também um processo de conexão, né? Porque ela se sentia muito sozinha, se sentia inadequada. Então, a gente fez um processo de conexão para que ela começasse a despertar o processo mediúnico dela, inclusive isso. Aí, quando a gente fez o processo de conexão, para ela compreender que isso que ela sentia na infância, que as coisas que aconteciam com ela não era que ela era doida, não era que ela era louca, não era nada disso, porque inclusive tinha muita memória, né, que as mulheres do sistema familiar dela eram vistas como loucas, tinha processo de esquizofrenia, né, e esses processos de esquizofrenia no sistema familiar dela, em específico, tá, era um processo de mediunidade descontrolada, né, então a gente fez esse processo de conexão para ela entender que aquilo que ela sentia não era loucura, né, não era que ela era fora da casinha, era que realmente era um processo mediúnico, que ela já veio com o processo de mediunidade um pouco mais avançado, que ela já sentia as coisas de uma forma muito diferente. Então, fazendo essa conexão, né, com a família estelar dela, através dos guias, né, então eu utilizei toda uma linguagem diferente para ela ter a compreensão sensorial e a compreensão mental para ela se conectar com isso. Então, a gente fez a conexão dela também com a família estelar dela. Então, muitas vezes, quando vocês vêm para atendimento, e no final do atendimento, eu digo, olha, feche um pouquinho os seus olhos, né? Vamos sentir aí, traga seus ancestrais, traga tal e tal e tal informação, e eu vou pedindo para você, né, para a pessoa trazer algumas coisas na tela mental, e aí a pessoa começa a entrar num processo emotivo muito forte, um processo emocional de se sentir emocionada,
né, com tudo aquilo que está sentindo, é o processo de conexão que eu estou fazendo com a família estelar de vocês. Então, eu faço isso em muitos atendimentos, só que eu não trago isso em palavras esmiuçadas, né? Porque, por exemplo, para quem tem a visão, né, e consegue enxergar coisas, né, além do véu daqui, eu tenho uma mediunidade de terceiro olho aberto, né, tem pessoas que enxergam, se materializasse, por exemplo, um ser lá siriano, ou um ser gigante, felídeo, assim, lindo, maravilhoso, porque eles são lindos e maravilhosos, né? Eu acho eles catérrimos. E que vocês iam achar? Já que somos tão doido, né? Um doido. Ou se é um ser comprido, com umas pernas esquisitas, né? Se viesse ali e achar maluquice. Então, a gente tem que adaptar para aquilo que a pessoa consegue compreender, né? Que ela não acredite que ela tá doida, né? Eu sei que tem muita gente que vai ver essa live ou ver essa aula depois e vai achar a Maria vai doida, né? Sei que vai existir isso, mas tudo certo. Enfim, eu comecei essa live faz 1 hora e eu falei, e ninguém mandou pergunta, também porque quando eu dizendo falar, eu começo, não paro mais, né? Mas já que ninguém vai mandar nenhuma pergunta, eu vi que tem uma pessoa que está solicitando participar da live. É isso mesmo? Se é isso e você quiser participar para conversar, manda ali no comentário se é isso mesmo, porque senão eu vou continuar deixando a notificação ali, gente. Tá? Então, não tem perguntas? Então é isso, tá? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo esse domingo à noite. Eu sei que eu trouxe um monte de informações diferentes, tá? Ah, uma pergunta que eu sempre recebo e que eu recebi esses dias, tá? Posso ir constelar para descobrir qual é a minha missão ideal? Tá? Se for algo que você está sentindo de forma muito intensa e que quer muito, às vezes o campo traz, tá? E se realmente é o momento de descobrir isso, sim, né? Senão o campo geralmente vai trazer o que está impedindo você de descobrir qual é a tua missão ideal. Aí a gente vai liberar, tá? Mas o que eu indico, né? Ah, estou querendo descobrir qual é a minha missão de alma, o que eu faço? Né? Que caminhos que eu posso seguir? Estudo, estudar, e se está muito difícil de descobrir qual é a tua missão de alma, constelação a gente resolve, a gente libera o caminho, né? Para você descobrir qual é a sua missão de alma, isso dá para fazer. Leitura de registros acásticos é algo bem interessante, tá? Tem muitas pessoas que começam um processo de despertar para sua missão de alma através de uma leitura de registros, né? Eu tinha parado de fazer, mas eu voltei. Mas eu não faço para todo mundo. Passa por um processo de rastreio aí. Se eu tenho autorização para abrir registro acástico de alguém, eu abro, né? Se a pessoa me pedir. Se eu não tenho autorização para abrir registro acástico da pessoa, eu vou dizer que, olha, eu não posso, sinto muito, né? Porque é algo que nós estamos num momento energético bem delicado, então não é de todo mundo que eu abro, tá? O processo de... o que mais que dá para ajudar no processo de encontrar a missão de alma, né? E a Ioniegs ajuda, tá? A Ioniegs ajuda muito a descobrir qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito aqui. Ajuda bastante, né, dentro da constelação uterina. Muitas mulheres que vieram para a constelação uterina conseguiram, né, entrar num processo de descobrir qual é a missão de alma. E o que mais? Que pode ajudar? Coisas que eu não faço, mas que podem ajudar, né? É que coisas que eu não faço, que eu já passei, que me ajudaram a descobrir qual é a minha missão de alma, se eu indicar, pode ser que dê merda, entende? Eu passei por uns lugares assim que só me deu problema. Me ajudou a descobrir algumas coisas, mas o dano foi grande. Então, assim, é bom a gente seguir nosso coração, tá? Segue teu coração aí. Sei lá, conversa com uma pessoa que confia. O que eu posso dizer que não causa dano, que dá para a gente ir, né, para ver a nossa
missão de alma é as coisas que eu geralmente sigo, assim, né? Que eu conduzo as pessoas. Ioneg, a constelação familiar até ajuda, mas leitura de registros acásticos é melhor, tá? Nesse quesito. Hipnose já veio na hipnose, né? Na regressão, inclusive a gente acessa também família estelar através disso. Às vezes vem, né? Às vezes vem até a galera trazer informação, inclusive vem, né? Aí eu gravo, eu anoto, eu escrevo, aí depois eu repasso, tá? Muitas pessoas conseguem esse processo de descobrir qual é a sua missão através do autoconhecimento, né? Autoconhecimento ajuda muito, muito mesmo. O cacau cerimonial ajuda bastante nesse processo também. Inclusive, teremos iniciação em cacau cerimonial. Quem quiser saber mais, me chama pelo WhatsApp, pelo Insta. Lá no link da bio também tem, né? Iniciação do cacau, tem todas as informações lá, tá? Já está liberado e disponível as inscrições. Tem algumas vagas com cacau, que eu envio o cacau, que já tem incluso tudo lá no valor, e tem umas vagas sem, tá? Então, as vagas que tem cacau junto incluso são poucas, né? Porque eu mando vir cacau da Bahia e é caro, né? Para comprar, para vir. Então, eu não tenho um estoque grande. Eu gosto de cacau fresquinho. Então, tem iniciação em cacau. Tem 12 vagas, tinha 13, uma já foi preenchida, que vai acontecer presencial, né? Para iniciação em cacau. E tem vaga também para quem quer sem o cacau, que daí depois eu posso indicar. Tem lá no site, eu indico um lugar para comprar, né? Quem quer fazer a iniciação em cacau, mas não quer que eu forneça, tem também opção. O cacau ajuda muito no processo de descobrir qual é a sua missão de vida, porque conecta com o nosso chakra cardíaco, com a nossa frequência de essência, né? E quando a gente está conectado com a nossa essência, com o nosso chakra cardíaco, a gente consegue jogar isso para o mundo, né? O cacau faz esse processo de conectar o nosso cardíaco com o nosso laríngeo. Expressar e jogar para o mundo através da nossa essência, né? Pode ajudar, tá? E é isso, gente, tá? Como que faz para ter contato com a família estelar? Autoconhecimento, burilamento da alma, burilamento do espírito, sabendo aprender a se conectar com a sua essência, sabendo saindo, né, às vezes daquele mental fechado, daquele racional rígido, né, quando a gente sai da nossa rigidez, eu tô falando isso como uma pessoa que sempre foi muito rígida, né, que chegou até aqui trabalhando muita coisa de rigidez, ainda tem que trabalhar muita coisa de rigidez aí, né, começando a aprender a sentir, aprender a sensibilidade, os tipos de mediunidade, todo mundo é médium, todo mundo tem, né, mas enfim, isso é informação para outro momento, né? As mulheres que utilizam Ioneg, que fazem Ioneg comigo, gente, tem Ioneg lá nas aulas da plataforma. Quem veio para a constelação uterina reformulada, que tem acesso às aulas da plataforma, gente, lá tem tem vários ex que eu falo que ajudam no processo de conexão com espiritualidade, né? Terceiro olho, abertura de terceiro olho. Sim, Sol, vai ficar gravada a live, tá? E é bom vocês reverem essa live, porque tem um monte de informação, né? Eu vou deixar a live gravada no perfil. Não sei quanto tempo vai estar disponível aqui no Insta, porque eu falei coisas que às vezes eu sou cortada, né? Então, eu gravei também esse vídeo pelo Meet, que vai estar disponível no YouTube. E eu vou disponibilizar nos grupos VIPs, tá? Eu só disponibilizo o link do YouTube nos grupos VIPs, ok? Então, quem quer, lista de transmissão, eu nem mando uma coisa lá, tá? Eu não sou chata, não sou aquela pessoa chata que vive mandando coisa lá. Então, quem quer entrar lá no grupo VIP, o link tá na bio, tá? Tá lá na minha bio. Entra no grupo VIP, eu sempre mando informação lá, vou mandar as informações do cacau, da iniciação do cacau, quando tem evento, quando tem coisa eu mando. Mas não é sempre que eu mando, tá? Às vezes eu esqueço. E às vezes eu gravo aula e mando lá. Às vezes eu libero a aula gratuita também, que tá no Gabiflix, que eu tenho um Gabiflix, só que ninguém sabe, porque eu não divulgo, né? Mas tá lá no site também, tá lá no site. Eu vou colocar, acho que lá no link da bio também, tá? E depois eu geralmente mando lá no grupo VIP, tá? É só uma lista de transmissão, que é só eu que mando lá, não é um monte de gente que vai falando, enfim. Vou começar a abrir grupos de estudos mais, tá? Trazer mais informações para vocês. A galera tá pedindo, eu sou resistente, mas essa live já foi um primeiro passo. Ok? Um beijo, gente. Brigadão, viu? Por tudo
todo mundo que esteve aqui, que participou comigo. E antes eu quero tirar uma dúvida. Débora Fernandes, tem uma solicitação aqui para participar da live. É isso mesmo? Ou foi só um erro de botão? Porque eu não estou entendendo. Se tu quiser participar, eu posso abrir aqui. Não sei se a gente ainda tem tempo, mas eu acho que deve ter sido um erro, porque ela não escreveu nada aqui. Então é isso, gente. Tá? Um beijo. Bom domingo para todo mundo, bom início de semana. E quem participou da ativação da Kundalini, hoje é o primeiro dia da semana. Amanhã de manhã, levantem meia hora mais cedo, 10 minutos mais cedo, e vão mexer o quadril para movimentar a semana. Tá? Hoje ainda dá tempo. Beijo, gente. Até mais. Ai, deixa eu encerrar aqui, que eu encerrei no Insta e não encerrei aqui. Ó.